O seu colaborador te chama e pergunta: chefe, você tem um feedback para mim? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Se você é como a maioria dos gestores, você imediatamente começa a pensar em erros. Você puxa na memória os prazos que ele perdeu, os erros do relatório, os atrasos. Você se prepara para uma conversa difícil. Porque na cabeça da maioria dos líderes, a palavra feedback é o sinônimo de corrigir, de dar bronca, de puxar a orelha. E é exatamente por isso que a sua equipe tem medo de você. É por isso que o engajamento está baixo. Se você abre a boca para apontar o que está errado, você cria uma cultura do medo. Sua equipe para de inovar, para de arriscar, para de tentar um novo, porque eles associam tentativa ao risco de levar bronca. O que o líder amador não entende é que o feedback precisa ser uma correção. E esse formato de feedback corretivo é apenas 1/3 da história. Existem 3 tipos de feedback. E o líder que só usa ele acaba pilotando um avião com 1/3 dos instrumentos. Hoje eu vou te mostrar 3 tipos de feedback que todo líder precisa dominar. E vou te provar que não é um deles, mas a cadência correta dos 3 que transforma o medo em engajamento, a estagnação em crescimento. Primeiro ponto, precisamos disseminar a cultura do feedback, mas não a cultura de punição. O problema mais comum nas empresas é a cultura do feedback punição. O líder fica em silêncio por meses e ele só aparece quando um grande problema acontece. Isso gera 2 desastres. Desastre do medo, a equipe começa a operar na defensiva, eles escondem os problemas de você, a rádio peão explode porque ninguém tem coragem de falar a verdade na sua frente, você vira o chefe carrasco. 2, o desastre do desengajamento. Seu time A, seu melhor funcionário, o cara que bate meta e resolve o problema, ele nunca ouve nada. Porque ele não erra. Se ele não erra, não tem feedback. E como você só fala quando tem erro, você pune ele com o seu silêncio. Ele olha para o lado, vê o medíocre recebendo toda a sua atenção, mesmo que negativa, e pensa: ninguém me vê aqui, ninguém vê o que eu faço. Ele começa a atualizar o LinkedIn para, de repente, procurar uma outra oportunidade. O líder que só corrige, ele desengaja os bons e gera medo nos outros. Para consertar isso, você precisa dominar o primeiro pilar, mas da forma correta. O pilar 1 é o feedback da correção, aquele que guia. O primeiro tipo é o de corrigir as coisas. Mas vamos mudar o nome. Não é bronca, é redirecionamento. O objetivo aqui não é punir o passado, é alinhar o futuro. É bem diferente. É uma ferramenta cirúrgica para ajustar um comportamento ou um resultado que saiu do trilho. A falha comum. O líder espera o dia do feedback, aquela reunião semestral, ou quem sabe até anual, para falar de um erro que aconteceu lá em março. Isso não é feedback, isso é autópsia. Já morreu, não faz mais sentido, não adianta. Ou pior, ele faz feedback sanduíche, que é falso, que é manipulativo. Como eu devo fazer então? Olha só, a correção ela deve ser imediata, privada, pautada no fato. Você precisa usar o método fato e solução, que eu te ensinei anteriormente nos vídeos anteriores. Fato. João, notei que o relatório X de ontem, a coluna Y estava errada. É o fato, não eu acho. Pautado no impacto. O impacto foi que o financeiro usou o dado errado e gerou um problema para o cliente X. Essa é a consequência do negócio. E a escuta. Qual a sua percepção sobre o que causou isso? É o diagnóstico. E o D, a solução. Ok? Com base nisso, qual é o nosso plano de ação para que isso não se repita? Pensar no futuro. O feedback de correção é o leme do barco. Ele serve para pequenos ajustes de rota, não para afundar o navio. O pilar 2 é o feedback de reconhecimento, aquele que é o combustível para tudo isso. Esse tipo, mais poderoso e, ironicamente, mais esquecido, tem muito valor. É o ato de identificar um comportamento, ação, resultado positivo e reforçá-lo publicamente. Ou às vezes até de forma privada. Mas a falha é comum. Por que a gente não faz? O líder crachá, ele pensa: eu não vou elogiar, ele não faz mais que obrigação, ele é pago para isso. Esse pensamento é a forma mais rápida de destruir engajamento. As pessoas não trabalham só pelo salário. Elas trabalham para serem vistas, para gerarem valor. Então a gente precisa criar um plano de ação. Outro ponto importante, o elogio vago. Bom trabalho, Maria. Isso aí é inútil. Ele não ensina nada. Você tem que usar o mesmo método do feedback correção, mas para o positivo. Exemplo: Maria, eu vi a forma como você lidou com aquele cliente muito difícil na reunião de hoje. Aí fala do impacto. A sua calma não só resolveu o problema, como ensinou para o resto da equipe como é que se faz. Você foi um exemplo do que nós esperamos aqui. E ainda reforçamos. Continue usando essa linha de argumento. Foi muito eficaz. Quando você faz isso, frente da equipe, você não está só engajando a Maria. Você está ensinando para todos os outros, para todas as outras pessoas que estão vendo isso, que é excelência. Que é excelência na prática. Você está definindo o padrão de cultura da sua empresa, do seu negócio, da sua área. Reconhecimento é o combustível do engajamento. Então,
Se nós já fizemos o tipo de feedback 1, o tipo de feedback 2, agora vamos para o terceiro, o feedback de desenvolvimento. Ele não é sobre o passado, o que você fez, é sobre o futuro, o que você pode fazer. É uma conversa estruturada sobre a carreira, sobre os gaps, sobre o potencial do colaborador. Mas aqui tem uma falha comum. O líder, ele está tão focado no apagar incêndio, no dia a dia, ali na correria, que ele não tem tempo para pensar na carreira do time. Ele acha que PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele é coisa do RH e é feito uma vez por ano para lançar no sistema. O problema disso é que isso é fatal. Seu time A, os bons funcionários, eles não pedem demissão por causa do trabalho de hoje. Eles pedem demissão pela falta de perspectiva de amanhã. Se eles não veem um futuro, se eles não sentem que estão aprendendo, eles vão procurar outro lugar para se desenvolver. Então você precisa criar um plano de ação. Essa não é uma conversa de corredor. Essa é uma reunião agendada. 1, 2, não sei quantas vezes por ano, quanto necessário. E você vai começar com uma abertura. João, essa conversa não é sobre performance ou metas. É sobre a sua carreira. Onde você quer estar daqui a 2 a 3 anos? O que te anima? O que te motiva? Ali você vai fazer um diagnóstico dos gaps. Ok, para chegar lá, quais competências, sejam elas técnicas, como um novo sistema, ou comportamentais, como falar em público, por exemplo, você acha que precisa desenvolver? Aí você cria o PDI. Como eu, como seu gestor, e como a empresa podemos te ajudar a se desenvolver nisso daí? Vamos montar um plano para isso? Por exemplo, um curso, um novo projeto de desafio, te colocar como membro de um novo projeto. Essa é a conversa que retém talentos. É a conversa que engaja de verdade. O líder amador, ele só usa o tipo 1, que é a correção. Ele vive no passado, corrigindo os erros. Ele gera medo. O líder mediano usa o tipo 1 e tipo 2, correção e reconhecimento. Ele equilibra o passado. Ele gera motivação. O líder de alta performance usa os 3. Ele corrige, tipo 1, ele reforça o presente, tipo 2, ele constrói o futuro, tipo 3. Cadência ideal, o reconhecimento tem que ser 5 vezes mais frequente que a correção. Isso cria crédito emocional. E o desenvolvimento, 3, é o evento agendado que dá propósito para tudo isso. Pare de achar que feedback é só dar bronca. Feedback é o sistema operacional completo do engajamento. Dominar esses 3 tipos de conversa é a diferença entre o tipo que teme e o time que te segue. Se você quer o roteiro exato, as palavras certas, para cada um desses 3 tipos de feedback e engajar a sua equipe de verdade, eu criei o Engaja Mais. O Engaja Mais é o meu treinamento intensivo, direto ao ponto, para gestores, líderes que não têm tempo a perder. A aula 5 é inteiramente dedicada ao feedback eficaz. Ela ensina como dar retorno para que gere um crescimento em qualquer ambiente. O link do Engaja Mais está aqui na descrição e no comentário fixado. E para mais dicas diretas como essa, todos os dias, me siga no Instagram e, claro, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Agora me conte nos comentários. Na sua empresa hoje, qual desses 3 tipos de feedback está faltando? O de correção, feito do jeito certo, é claro. O de reconhecimento, sendo bem específico. Ou de desenvolvimento, focado no futuro. Deixa o seu comentário aqui